Etapa 2, aula 33, Ciências com língua portuguesa. Hoje nós vamos retornar a falar desse assunto muito importante e fonte vital, né? Fonte para a vida, que é a água. No dia 22 de março, nós comemoramos o Dia Mundial da Água. E nós sabemos que a água é a fonte vital, né? Da água depende toda a vida que há no planeta Terra. Nós precisamos de água para sobrevivermos. Quem quer que você seja, onde quer que você esteja, a água é o seu direito humano. Então, a água, ter acesso à água é um direito que todas as pessoas têm. Eu trouxe essa foto aqui para ilustrar para a gente, né? A proporção de água no nosso corpo humano de acordo com a nossa idade. Então, quando a gente ainda é um feto, um bebezinho lá na barriga da mãe, 90% do nosso corpo é formado por água. Quando a gente nasce e é um bebezinho, 80% do nosso corpo é água. Quando a gente ainda é criança, 80% do nosso corpo é formado por água. Na idade adulta, o nosso corpo tem entre 60% a 65% de água. Nos idosos, a quantidade de água cai um pouco, tá? Então, fica em torno de 55% a porcentagem de água no nosso corpo. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Desculpa aí esse buzinaço, né? Acabou de passar o sorveteiro aqui. Então, vamos seguir em frente. Onde está a água? No nosso corpo. O nosso cérebro é formado de 75% de água. O coração também, 75% de água. Os pulmões, 86%. Os fígados, 86%. Os rins, 86%. As juntas, 83%. Os nossos ossos equivalem a 22% dos nossos ossos é formado por água. O sangue, 81% do sangue é água. No nosso corpo, os músculos são formados 75%, né? Todo o nosso músculo é água. Então, é muito importante que a gente beba água. Água é saúde. Toda vez que eu tento passar por aqui, não vai. A proporção de água no corpo humano é semelhante à proporção de água no planeta Terra. Então, 30% do nosso corpo é formado por outras substâncias, 70% é água. E é a mesma proporção de água no planeta Terra. 30% seria o quê? De terra, né, de solo, e os outros 70% é água. Água doce e água salgada. Veja só que beleza a foto do planeta Terra, né? A disponibilidade de água na Terra. 70% é água, então é muita água. E 30% é terra, que corresponde ao solo, subsolo. E a água disponível, né? Toda a água disponível, esse 70% de água que a gente tem, 97,5% corresponde à água salgada, os mares e os lagos, mas de água salgada, e 2,5% é água doce, que é a água dos rios, da geleira e do subsolo, que a água doce é a água própria para a gente beber, própria para o consumo. Então, apesar de ter bastante água, né, no planeta Terra, a água doce é uma quantidade pequena. Por isso, a gente tem que aprender a utilizá-la bem. Onde está a água no mundo? Então, 70% eu já sei que compõe o quê? A superfície da Terra, né, de água, que é tanto doce quanto salgada. Eu sei aqui, ó, que 2,5% corresponde à água doce. Então, de toda a água que tem no mundo,
Só essa pequena quantidade aqui é água doce, o resto é água salgada. 69% da água doce se concentra nas geleiras. 1% da água doce do mundo todo está nos rios e nos lagos. 30% da água doce está em reservas subterrâneas, que é o que a gente chama de aquíferos, tá? Aqui no Brasil a gente tem o aquífero Guarani. O Brasil tem 12% da água doce do mundo. Então é muita porcentagem, né? É complicado da gente entender. Mas aqui basta guardar que a porcentagem de água doce disponível para a gente beber, para a gente consumir, né? Para a gente utilizar na agricultura, nas indústrias, no comércio e no próprio consumo diário, né? Para banho, para limpeza, é bem pequena. Então a gente precisa usar com sabedoria. Sobre a água ainda, algumas curiosidades. Você sabia que, em média, uma pessoa ingere cerca de 60 mil litros de água durante toda a vida? Uma pessoa gasta cerca de 250 litros de água por dia? Sua caixa d'água deve ser limpa a cada 6 meses. No Brasil, cada residência, cada casa, né, gasta cerca de 477 litros de água por dia. Se a gente souber usar, não vai faltar. Para fazer 1 quilo de pão, gastam-se da plantação de trigo até a padaria 1.000 litros de água. O ciclo da água já não é suficiente para purificar naturalmente a água que o homem polui. A água de má qualidade provoca doenças muito graves, como hepatite, febre tifoide, disenteria, cólera, diarreia, giardíase e leptospirose. Hoje no mundo morrem 10 bilhões de pessoas por ano, metade com menos de 18 anos, por causa de doenças que não existiriam se a água fosse tratada. Então, nem todo mundo tem acesso a uma água boa, né? A uma água potável, a uma água limpa. Para cada 1.000 litros de água utilizado pelo homem, resultam 10.000 litros de água poluída. No Brasil, mais de 90% dos esgotos domésticos e cerca de 70% dos efluentes industriais não tratados são lançados nos corpos d'água. O que é corpos d'água? Nos rios, nos mares também, nos lagos. No corpo humano, a quantidade de água representa em média cerca de 70% do peso da pessoa. O sangue é composto por 80% de água. O esqueleto, 44% de água. No cérebro, esse percentual sobe para 90%. Se todos os continentes fossem mergulhados nas águas, sobrava apenas um oceano único, com 3 quilômetros de profundidade média. Todas as coisas vivas necessitam de água para viver. Sem a água, a Terra seria como a Lua. Vamos agora estudar 3 pontos importantes para uma cultura com o cuidado com a água. Nós não podemos ser desmanzelados com a água, né? Nós temos que cuidar bem da água porque a água é vida. A água é um direito, não é uma mercadoria. Governo e sociedade são ambos os responsáveis. Então, o governo, a população, quem é a população? As pessoas, eu, você. Nós somos responsáveis pela água, pelo bom uso da água. Sem ecossistema, não tem água. Então, quer dizer, tudo que há na natureza depende da água. As águas residuais podem ser uma solução, não um problema. O que são águas residuais? É a água usada no nosso dia a dia, na nossa casa, nas indústrias, na agricultura. Tá? Só que nós não podemos devolver a água para a natureza poluída, suja, né? Antes da gente devolver a água para a natureza, a gente precisa tratar essa água.
Então, por isso que fala que as águas residuais, né, com algum resíduo, com alguma sujeira, vamos falar assim, a gente precisa o quê? Primeiro, tratar essa água, depois devolver para a natureza. Reflorestamento de mananciais protege a água. Então, reflorestar, o que é reflorestar? É plantar árvores em volta, né? Próximo às margens dos rios, dos lagos e assim por diante. Dia 22 de março, Dia Mundial da Água. A preservação começa pela conscientização. O que é isso? Pela mudança do seu pensamento, pela mudança das suas ações. Você começa a desenvolver boas ações que utilizam a água de maneira correta, de maneira econômica, sem desperdício. Aqui eu tenho um texto que a sua professora vai poder usar, né, mandar para vocês. Esse texto aqui, ele é um pequeno texto narrativo. A água é o bem mais precioso do planeta. Todos os seres vivos necessitam de água para viver. Nós utilizamos a água para quase tudo em nossa vida. Ela serve para beber, lavar, cozinhar, entre tantas outras coisas. A água é usada nas indústrias, nas casas, na escola, nos hospitais, em todo lugar onde há pessoas. Fazer o bom uso da água é dever de todos, e o planeta agradece. Número 1. Marque a resposta certa. Segundo o texto, qual é a maior riqueza do planeta? A maior riqueza é os seres vivos, as indústrias ou a água? Você vai marcar de acordo aí com o que você leu, com o que você entendeu. Complete a frase. De acordo com o texto, a água serve para pão, entre outras coisas. Você vai procurar aqui no texto, ó, para que a água serve, ó. Aí você vai responder, vai escrever. Temos aqui um texto informativo falando sobre a importância da preservação da água. Então, você vai ler o texto com calma em casa, né? O objetivo do texto acima é contar uma história sobre a água, alertar sobre a preservação da água, comemorar o Dia da Água. Letra B. É preciso saber que a água é um bem finito. A expressão significa finito, ó, um bem finito. A água é um líquido que terá fim. A água nunca acaba. Aqui houve um erro de digitação, faltou o N. Que sempre existirá água. Então, bem finito quer dizer que um dia vai ter fim. Tá? Então, pensa aí, analisa qual alternativa você vai marcar. Letra C. A água é muito importante para a vida no nosso planeta. Precisamos preservar. O que é um desperdício de água? Produzir remédio é desperdício de água? Tomar banho é desperdício de água? Deixar a torneira aberta sem uso é desperdício de água? Então, pense aí e responda. O que será que é desperdício de água, né? Perceba aí. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima.